Olha, também, quem era fã da série Breaking Bad, não só essa quadrilha paulista que, pelo visto, viu a sua última temporada confirmada, era o traficante conhecido como Doze. Doze, sim, um criminoso cearense, estava escondido no Rio de Janeiro e foi um dos alvos de uma operação da polícia também bem sucedida. Os policiais encontraram o tal do Doze numa mansão de 2 andares com deck panorâmico e piscina na Rocinha, que seria atribuída ao traficante. Um pôster enorme da série Breaking Bad também fazia parte da decoração cafonérrima, como diria Lobão. E, segundo as investigações, Doze, como ele é conhecido, no caso, o Anastácio Paiva Pereira, o nome dessa fera, é um dos cabeças do Comando Vermelho, também chefe do tráfico e um dos nomes mais procurados também no Ceará. Eu acho que mostra também essa escola interestadual de traficantes que estão enxergando no Rio de Janeiro, nas comunidades carentes e nos morros, uma espécie de santuário para poder fincar raízes. Vocês não veem que talvez essa seja a tendência do momento, mano? Exatamente, Marinho. E como na cadeia hierárquica do crime, a ostentação é um elemento essencial, digamos assim, dessa antropologia, porque a forma de projetar sucesso e poder é por meio da ostentação de bens materiais, da ostentação de casas, mansões com piscinas e com coisas vistosas que fazem com que a comunidade e os demais membros da organização criminosa reconheçam no proprietário o poder projetado da própria posição que ele ocupa na hierarquia do crime. Então, é algo impressionante porque, na prática, mostra que são imóveis suntuosos, que, obviamente, não passam de forma discreta em meio a comunidades. Então, mostra também com isso a disfarçatez, a total falta de necessidade de esconder o fruto do roubo e do crime sendo transformado em patrimônio gigantesco, né, luxuoso em meio às comunidades. A gente não pode subestimar o que isso representa, tá, pessoal? Olha o absurdo que isso representa, Pepe, pelo seguinte, a operação conjunta das polícias civil e militar estavam visando ali encontrar 30 traficantes de outras regiões, Brasilzão afora, que estavam usando a Rocinha como refúgio. E se a Rocinha virou refúgio, sinceramente, isso me lembra, enfim, características de estados falidos como Líbano, Iraque, Líbia, enfim. Olha o nível que a coisa chegou. Não, mas, de fato, né, o tráfico ele consegue florescer em ambientes que o Estado não está presente. Né? Então, ou seja, esse pessoal conseguiu ter uma vila de ostentação, conseguiu construir uma grande mansão dentro da Rocinha, exatamente porque o Estado não está lá não está diuturnamente para levar dignidade para essas pessoas. Né? Então, infelizmente, o tráfico de drogas prevalece, as milícias prevalecem, e tem um ponto que eu acho triste, né, indo na linha do Mano, é que as crianças da comunidade, por exemplo, olham para esse modelo de pessoas, o traficante, e acham que a única forma de florescer e de ascender na vida é ser traficante igual a eles. Olha que absurdo nós estamos. O modelo, infelizmente, de sucesso para as crianças dessas comunidades são os traficantes que ostentam. Usam carros caros, usam relógios caros, usam roupas de marca, não é? Então o Estado tem que estar presente de alguma forma, né, nessa comunidade. Não dá para deixar a comunidade na mão desses traficantes. De que forma o Estado pode estar presente? Nem digo policiamento, eu digo escola com qualidade, professor bom indo para a comunidade dar aula, médicos bons indo para o posto de saúde da comunidade prestar serviço de saúde, pro menino olhar pro médico, olhar pro professor e falar, poxa, eu quero ser o professor, eu quero ser o médico. Não dá pra gente aguentar cenas como essa. E o ponto que você colocou também, Marinho, eu acho principal também, sobre o aspecto de segurança pública. A segurança pública não está mais focalizada nos estados, não é? O traficante que foi preso na Rocinha, em São Conrado, era líder do Comando Vermelho do Ceará. Do Ceará. Ou seja, olha que ponto. O cara comanda o tráfico do Ceará dentro da Rocinha. Né? Ou seja, absurdo. Jess, esse tipo de controle territorial, como eu disse, me remete a estados falidos. Essa é a definição. Iraque, Afeganistão, Líbia, Líbano, dentre tantos outros que a gente vê. Como é que você interpreta essa situação toda aqui? Eu interpreto como uma consequência da DPF 635, porque o PP bem lembrou aqui. Essa operação aí, traduz pra gente. Bem lembrou aqui por que a Rocinha, algumas comunidades no Rio de Janeiro, viraram refúgio para traficantes do Brasil inteiro.
Porque existe uma restrição de entrada por parte dos policiais, por parte das forças de segurança, que devem avisar previamente antes de determinadas entradas e aberturas nesses espaços. Ele falou assim, acabou de acontecer aí. Este é um caso, mas ainda assim foi uma operação que contou com mais de 400 policiais, mega organizada, que teve dificuldade de entrada inicialmente por conta da DPF. E a realidade, Pepe, a realidade é que não é coincidência a Rocinha ser o refúgio. Não é uma mera coincidência o cara do Ceará falar, vou pra Rocinha. Por quê? Por causa da DPF, ué. Em tese, é um lugar visado. Afinal de contas, é a maior favela do Brasil. Logo depois vem a Sol Nascente, ali, Ceilândia Norte, ali, Distrito Federal, Paraisópolis, Cidade de Deus. Mas a Rocinha é um lugar muito visado, em tese. Mas isso aí, para não ficar entre nós aqui no ar-condicionado, os palpiteiros aqui, claro, analistas, que a gente... Cabe a nós fazermos esse tipo de provocação. Eu estava aqui, esbarrei nos corredores da Jovem Pan, esse ambiente te proporciona momentos como esse, esbarrei com o delegado Oswaldo Nico, hoje em dia secretário executivo, braço direito do DERIT, na Secretaria de Segurança. Ele me disse rigorosamente a mesma coisa, que é essa situação que está atando as mãos das forças policiais de cumprirem os seus mandatos. Mentira, Maria. Então, mentira, Maria. Por que ele ia mentir? Primeiro, assim, ponto interessante. Segundo a Jazz, os tráficos tomaram conta da comunidade depois de 2020. Eu nunca disse Antes de 2020, era tudo maravilha no Rio de Janeiro. Eu nunca disse isso. Você disse isso. Você falou que, a culpa... Você usou as palavras. A culpa do tráfico de drogas exercer a preponderância nas comunidades chama DPF 635. Pepe, semana que vem eu vou trazer um aparelho auditivo que foi protocolado em 2020. Pepe, eu não disse... E aí a gente está noticiando. E aí, olha só o nível da... Pepe conclui... Da esquizofrenia nossa, né? Ele está noticiando uma incursão policial, né? Dentro da Rocinha, e a DPF 635 está vigente. Ou seja, não tem nenhum problema de restrição de operação policial com a DPF 635. Olha, está falando exatamente sobre esse caso. Isso é uma boa provocação. Como é que fica, Jess? Eu expliquei antes. Se ele tivesse ouvido o suficiente, ele teria já... Eu enderecei isso. Vamos tirar a cera do ouvido aqui. Essas agendas, elas são menos comuns. Ou seja, existe uma restrição. O que o PP não consegue explicar e por que ele não escutou bem o que eu falei? Porque o que eu falei não é que o tráfico existe na Rocinha e no Rio de Janeiro por causa da DPF. O que eu tô falando é que porque os traficantes de Goiás, Ceará, Mato Grosso foram pegos e por que eles decidiram se mudar, sair lá do Ceará para ir, de fato, para esse espaço? Porque existe uma restrição. Porque eles veem, sim, como as autoridades, o próprio governo, a própria área de segurança do Rio de Janeiro coloca como um espaço que dificulta a entrada das forças policiais e que torna esses espaços mais seguros para esses traficantes. Então, é isso que eu tô falando da 635. E eu não estou dizendo que não tem operação. Estou dizendo que as operações agora elas são menos frequentes, muito mais raras. Não são melhores. Porque é uma operação dessa a cada 2 anos. Aí o cara fica lá na piscininha aproveitando a vida, igual esses caras fizeram. Foram presos mais de 30 traficantes. Qual operação? Estavam lá, Pepe. Qual operação? A questão é porque eles estão lá. De cada vez não foi tão bem exitosa como essa. Vamos lá. Pepe, a questão é porque... Não, por favor, é o seguinte, eu dei serviço aqui para todos os nossos ouvintes, é importante a gente estimular o debate, vamos aqui, enfim, render o bloco, mas pelo amor de Deus, vamos um de cada vez. Jess, conclui, jogo rápido que eu preciso seguir adiante. E o Mano e o Pepe também, vamos lá. A questão é porque eles estão lá. No final das contas, a questão toda gira em torno de por que esses espaços ficaram mais seguros para eles. Construíram casa, fizeram mansão, ficaram morando bem lá um tempão. As favelas do Rio de Janeiro se tornaram um reduto para a criminalidade por conta da DPF que está agora em votação. A 635 está vigente. Ela é um desfavor para a nossa lógica de combate ao crime organizado. Agora, se for um desfavor, eu quero que continue tendo operação tão exitosa como essa no trâmite e no processo da DPF 635. Continuará. E não há restrição alguma. Senhores, por favor, eu prometo que a gente vai revisitar esse tema aqui, mas há de se exaltar o resultado, ao que tudo indica, bem sucedido dessa operação para desmantelar mais essas quadrilhas interestaduais. Está virando moda nesse Brasilzão, uma tragédia. Mas, enfim, em frente seguimos.